a Bíblia toda em um ano. Leia a Bíblia toda em um ano. Essa é a nossa missão desse ano. E hoje é o dia 18. Já se passaram 18 dias e concluímos no 17º dia o livro inteiro de Gênesis. Um livro já foi, dos 66 livros. 39 livros é da Velha Aliança, que é o Velho Testamento, e 29 é do Novo Testamento. Como eu já havia falado nas leituras anteriores, nós não vamos seguir a sequência da Bíblia protestante. Nós vamos ler de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, porém em ordem diferente. E além da leitura, vamos fazer o panorama da Bíblia toda e vamos passar livro por livro. Então, eu acredito que amanhã ou hoje, enfim, algum desses dias vai estar aqui gravado na playlist do Panorama Bíblico. E se você perdeu o dia de leitura, não tem problema. Estamos gravando e no final do vídeo vai aparecer um card aqui para você clicar na leitura do dia anterior, ou na descrição desse vídeo você vai ter a playlist de todos os dias da leitura, tá bom? Até que Deus nos sustentou, espero que a gente conclua toda essa missão nesse ano. E hoje nós vamos para o primeiro livro do Novo Testamento, da Nova Aliança, no Evangelho de Mateus. Então, se você puder, acompanhe comigo a leitura no livro de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler o 1, o 2, o 3 e o 4 de Mateus. E tudo nós vamos ver que a Bíblia toda está ligada na grande revelação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Se lembra que Deus fez uma aliança, uma promessa a Abraão? Então, qual é essa promessa? Vai se cumprir em Cristo Jesus. E ele diz assim no versículo 2, Abraão gerou Isaque. E a gente acompanhou isso na leitura de Gênesis. Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez, Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Raão, Raão gerou Animadab, Animadab gerou Nassaom, Nassom gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja a mãe foi Betseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos nascidos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Elaquim, Elaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Elisar, Elisar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu a luz a Jesus, que é chamado Cristo. Cristo
é o ungido, o escolhido, né? Só para a gente entender aqui, alguns nomes parecem ser repetidos, né? Alguns nomes são comuns da época. E, inclusive, quando nós vamos para a origem dos nomes, tanto no hebraico, que a gente viu lá no panorama da aula introdutória, no panorama bíblico, tanto que a Bíblia foi escrita em hebraico no Velho Testamento e o grego no Novo Testamento, os nomes eles têm significados. Por exemplo, Oséias e Tiago são os mesmos nomes. Olha que estranho, né, pra gente? Mas só para a gente poder entender. Que às vezes fala, não, como assim, né? Como, por exemplo, fulano de tal, ele tá de novo, né? Jacó lá, o Jacó, agora também Matã gerou Jacó. Nomes comuns. Por exemplo, João. Tem vários tipos de João, vários tipos de José. Por exemplo, Jesus vem de José. Eles têm a mesma similaridade. Versículo 17. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi. Davi são 14, né, de Davi até o exílio da Babilônia. E do exílio da Babilônia são 14 até Cristo. Né? 14, 14, 14. 3 vezes. Né? E o número 3 tem um significado. Né? Eu já dei uma aula sobre isso também. O nascimento de Jesus Cristo, versículo 18, foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ela pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, receber a Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela, até o menino nascer, e ele deu o nome de Jesus. Imagina na situação de hoje, você estando prometido, né? Ela estando prometida a Maria como esposa, eles vão imaginar, eles já tinham no passado um acordo, eles já assinavam, vamos imaginar, num cartório. Não que tinha cartório na época, mas já tinham um compromisso. Eles já estavam casados no papel, por exemplo. E a lei, ela fazia com que a pessoa que o traísse, ela fosse apedrejada. E a gente vê aqui que ela está grávida. Então, José, pelo seu imenso amor, ele optou por, né, cancelar, separar, para que ela não fosse apedrejada. E eu fico imaginando a mente desse homem. Imagina você sabendo que ela está grávida. Deus escolheu o homem certo. Não só Maria, que é tão exaltada, mas também a gente vai ver no decorrer o quanto Deus escolhe pessoas certas, como vimos, né, as escolhas lá do antepassado. Abraão, Isaac, Jacó. Tantos homens, né, que Deus escolheu para poder se cumprir aqui o Cristo Jesus, o nascimento do seu Filho. O próprio Deus revelado em ser humano para nos tornarmos semelhantes, lembrar da imagem e semelhança do Criador.
E toda vez que você se lembre, que você canta Emanuel, lembra que Deus está contigo, está comigo. Né? Isso é Jesus Cristo. Jesus Cristo significa Deus conosco, o Emanuel. E enfim, um anjo então aparece para revelar que Maria estava grávida pelo Espírito. A pergunta que fica, que já fiz várias vezes, por que Maria não engravidou? Pela relação de José e ela. E eles vão ter. A virgem não é Maria, né? A Maria não é virgem eternamente, porque ela vai ter filhos, e a gente vai ver isso no decorrer da leitura, né? Aqui ela concebe Jesus Cristo, virgem, através do Espírito. Porque se José e elas tivessem relação e Jesus Cristo nascesse através da relação, a glória seria dada ao homem. O homem tem a grande dificuldade. Se lembra Gênesis capítulo 3? O homem deu mais ouvido para a criatura ao invés do Criador. Porque o homem quer se tornar, no pleno conhecimento, como o Criador. Essa é o pior pecado que habita em nós. O nosso ego, o nosso querer ser o Deus, né? Aquele que pode fazer tudo por si só, pelas suas próprias forças. Então, por isso que Deus a engravida através do poder do Espírito Santo. Lembra-se que há uma tríplice, há uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, o Deus Espírito engravidou e nasce então o Deus Filho de carne e osso, Jesus Cristo. Capítulo 2. Jesus nasceu em Belém. Né? A gente vai ver que em Belém vem Davi. Davi nasceu em Belém. Tá? E é a raiz de Davi. Vamos pegar aqui. Ó. Então, Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Ou seja, Belém fica muito perto de Jerusalém. Tá? Bem pertinho. Durante o reinado de Herodes, tá? Existem 2 Herodes também, tá? Um que vem antes, né, de Jesus Cristo e um depois, tá? Ó, na verdade, nas 2 viradas, né? Em 2 momentos de Jesus. Então tinha o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, Herodes está sabendo, né, que vem um rei dos judeus. E isso é uma ameaça para o rei Herodes. Tá? Um outro detalhe, a gente vai ver muito também no Império Romano, né? César, tem vários tipos de César. A mesma coisa, semelhante a esse tipo de Herodes. Tá? Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado. E com ele, todo o povo de Jerusalém reuniu os principais sacerdotes, né? Os mestres da lei, e lhes perguntou aonde nascera o Cristo, né? Ou se lembra que o Cristo é o ungido, o escolhido para ser o rei dos judeus. E ele vai o quê? Ele vai então perguntar para quem tem a maior autonomia, que são os sacerdotes, né? Então ele vai perguntar aonde nasceu Jesus, ele quer saber. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, como eu disse antes. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois você virá um governador que será o pastor do meu povo em Israel.
Então, Herodes, nós vamos ver todas essas profecias no Velho Testamento. A gente vai ainda ler algumas dessas profecias que vão aparecendo aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, tá? E no panorama bíblico a gente vai ver essas referências aí no resumo dos livros. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o movimento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção. Disse ele: quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá também e o adore. Olha, imagina, Herodes adorar Jesus? Vamos ver se é isso. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiado pela estrela que tinha visto no oriente. Ela ia diante deles até que parou acima do lugar aonde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e adoraram. Abriram os seus tesouros e os presentearam com ouro, incenso e mirra. A gente viu já isso também lá no passado, os presentes, né, dado a alguma outra pessoa que se dá tanta importância, esses elementos, tá? Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levanta-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e a sua mãe. Fique lá até que eu lhe disser que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe para o Egito, aonde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e os seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramã, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. A maldade, né? A perca do poder, a ameaça do poder de uma criança tão inocente que já sabia que ia ser uma ameaçada. Lembra-se que o que Deus colocou como castigo para a serpente, né? Que eu falei que não é uma serpente, é um simbólico, mas a gente vê que a todo momento essa serpente, Satanás, o diabo, como você queira chamá-lo, né? Ele não é onisciente, onipresente, onipotente como Deus. Ele a todo momento quer saber quem é a sua grande ameaça. E ele usa as pessoas. E você vê aqui a grande, né, ameaça do homem, óbvio, mas envolvida por um espírito do mal. E imagina matar todas as crianças de 2 anos. E essa história está só se repetindo aqui. No passado, nós vamos ver ainda na leitura, quando, né, eu já estou me antecipando, quando o faraó vai, né, o faraó, que a gente terminou a leitura, quando o faraó vai mudando, né, o reinado de faraó,
Vai ter um faraó muito mau que vai querer também matar todas as criancinhas. Mas existem um tal de Moisés que vai num cestinho que a gente vai ler. Parece que Satanás ele tenta usar das mesmos artifícios para as pessoas do antepassado, mas para você e para mim. Aqui fica uma grande lição. Capítulo 2, versículo 19. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levanta-se, disse o anjo. Leve o menino e a mãe. Volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel, com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Aquilau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. Essa região ela fica mais ao norte, tá? Ela fica mais ou menos em torno de uns 130, imaginar uma média de 150 quilômetros aproximadamente de Jerusalém para Galileia. Então ele sai do Egito e vai para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que o profeta havia dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Nazaré, uma cidade minúscula, muito pequenininha, um vilarejo pequeno. É ali que Jesus vai crescer. É ali que os pais escolheram. Deus, em forma de homem, vai num lugar simples. E assim vai continuando a história. Capítulo 3. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependa-se, pois o reino do céu está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é a voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abra a estrada para ele. As roupas de João eram tecidos com pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o vale do Jordão, ia até ele. Quando confessavam os seus pecados, ele batizava no rio Jordão. Mas quando João viu muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele repreendeu abertamente. Raças de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Porém, por suas ações vocês se arrependeram. Não pense que podem dizer uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso que significa nada, pois eu lhe digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir o filho de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá. Com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo e o celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então a gente vê um novo personagem chegando, João Batista. Nós temos 4 evangelhos, tá? Ou seja, as 4 formas de visão de falar sobre a vida de Jesus Cristo na Terra. Mateus, um discípulo e apóstolo, fala de um jeito.
Marcos vai falar de um outro jeito, uma outra abordagem, Lucas também e João também. Então nós vamos ver esse nascimento, quem é João Batista, em uma outra oportunidade, né? Na oportunidade que nós começarmos a ler os outros evangelhos e vamos ter uma perspectiva e um entendimento melhor. O fato é que João Batista, ele nasce 6 meses antes de Jesus, e ele é um homem de uma tradição judaica. Ele opta para não seguir essa tradição judaica do templo, mas ele se afasta para o deserto e começa a anunciar a Jesus Cristo. Ele é o profeta, o primeiro profeta, né? Imaginar que ele é o último profeta do Velho Testamento, porque eles estão vivendo ainda debaixo da lei, debaixo da Torá, né? Debaixo de toda a aliança antiga. Jesus ele vai fazer uma nova aliança, mas lembre-se que Mateus está relatando os acontecimentos debaixo de uma lei judaica. Por isso que João Batista ele está tão firme na sua pregação com alguns fariseus, alguns saduceus, porque eles meio que falavam, porém não, as obras dele não ligavam muito daquilo que eles diziam que eram, né? O fato é de que eu sou um pecador quando estou aqui diante de vocês. O difícil é eu querer me falar que eu sou essa pessoa, aquilo que eu falo. Eu não. Ao contrário, eu reconheço as minhas falhas e por isso que eu estou aqui, diante da leitura, para que eu possa me aprender e eu me arrepender. Eu necessito disso, né? Muitas pessoas acabam nos julgando, dizendo, ele está falando sobre Deus, nos colocando um rótulo que nós temos que ser aquilo que a gente fala. O fato é isso, a gente tem que buscar a santidade, mas eu sou falho em muitas coisas. João Batista está repreendendo que diz ao contrário, as pessoas querem se mostrar que elas são boas, porém as obras delas não as comprovam. Ele está pedindo aqui arrependimento. E a ideia é essa, arrependimento, a gente vai mudando a nossa vida, nosso jeito de ser, né? E isso muitas vezes leva anos, e aos poucos a gente vai mudando. A gente vai ver o grande exemplo de Jesus Cristo, no seu capítulo 3, versículo 13. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão, para que João o batizasse. Mas Marcos, Jesus precisa batizar? João então Jesus tem pecado? Não. Ele precisava cumprir, né, aquilo que havia a ser feito. E a gente vai entender agora. João, porém, tentou impedi-lo. É eu que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Essa questão de João Batista, ele questiona Jesus. Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. Isso aqui é literal, irmãos. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós vemos aqui a identidade revelada em Jesus Cristo, sendo que Jesus era o Filho de Deus, amado, o Filho único. Capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites, sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Né? Aqui eu gosto de que alguns detalhes que o inimigo ele sempre quer colocar dúvida na sua cabeça.
ele coloca o condicional. Se você é, tipo, me prova, né? Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, olha, ele usa a Bíblia, as próprias escrituras. Uma pessoa não vive só de pão, mas toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras diz, ele ordenará aos seus anjos que protejam e o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. O próprio Satanás, mais uma vez, põe em dúvida, colocando a Bíblia, a palavra de Deus, né, em confronto. E Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Imagina se ele joga desse lugar mais alto, onde todo o povo, né, ficava, esse lugar alto ficava perto do templo, é uma das colunas do templo. Imagina quantas pessoas, se ele se jogasse e os anjos o pegassem, nossa, Jesus ia ser exaltado, né? Exaltado pelo milagre, pela proteção dos anjos, e não pela palavra, né? Deus tinha um propósito, e Jesus, ele se cumpre, né? Ele é um obediente. E no versículo 8 diz assim, em seguida o diabo levou até um monte mais alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. E aí Jesus disse, sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora, e os anjos vieram e o serviram Jesus. Outra coisa, as pessoas querem adorar Satanás dizendo que Satanás vai dar algo em troca, vai dar as bênçãos e tudo mais. Não se esqueça que o maior mentiroso é o diabo. Tá? Ele adora fazer uma propaganda enganosa. Na linguagem de hoje, fake news. Fora o que ele faz, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, fiquem atentos. Versículo 12 de capítulo 4. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum. Então, agora Jesus, ele já tem uma certa idade aqui, tá? Ele vai cumprir o ministério, ele já está com aproximadamente 30 anos de idade, tá? Ou seja, Mateus ele vai fazer uma pincelada, né, no seu nascimento, e ele já vai falar os ministérios de Jesus. Mateus ele dá 5 grandes discursos em todos os seus 28 capítulos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, se eu certificar. Isso mesmo, 28 capítulos, eu estou bom de memória aqui. E aí... É 28? É, 28. E aí, então ele já está falando que Jesus aqui ele já tem, né, 30 anos, aproximadamente, e ele vai saber que João Batista foi preso, né? E ele então sai na cidade de Nazaré, ele vai mudar para Cafarnaum, muito próximo também. Cafarnaum fica próximo da região da Galileia, eles chamam o Mar da Galileia, né? Mas e não é um mar, né? Mas enfim, ele vai ficar ali bem essa região do lago, né? Imaginar desse grande lago que tem ali na Galileia, do Mar da Galileia. Então, ele diz assim, ele foi então para morar em Cafarnaum, junto ao Mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali, né? Cumpre-se de modo o que foi dito por meio do profeta Isaías, na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vive tantos gentios. O que é gentil? É o não-judeu, né? Esse não-judeu que é da raiz, né? De Davi, de Abraão, enfim. Aquele que não era um judeu é chamado como gentil. Eu, Marcos. Você que talvez não é judeu, que não está assistindo aqui, você é um gentil. E ele foi então viver, né, aonde tinha gentil. O povo que vivia na escuridão
viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança a sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus ele vai falar muito sobre o reino de Deus, o reino dos céus, né? O reino de Deus, o reino dos céus. Né? Jesus vem para anunciar um novo reino. Um novo reino tem um rei. E é por isso que Herodes foi ameaçado, porque ele sabia que tinha um novo rei chegando, no rei do judeu. Ele ia perder toda essa regalia, né? Ele se sente ameaçado. E Jesus então vai falar sobre o novo rei, o reino. Arrependa-se, porque está chegando o novo reino. Versículo 18. Enquanto andava à beira do mar, da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Jogavam redes no mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: siga-me, e eu farei de vocês, pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Pouco diante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco, com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou e eles também seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Agora temos 4 pessoas, além de Jesus, seguindo Jesus. 4 pescadores. Versículo 23. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando boas novas no reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. Nós vamos ver também, eu estou dando algumas pinceladas, irmãos. Sinagogas eram pequenos lugares que os povos se reuniam. Nós tínhamos o grande templo em Jerusalém e tinha as sinagogas. As sinagogas surgem depois do exílio, né, da destruição de Jerusalém lá no passado. A gente vai ler. Depois disso que o povo, né, se dispersa, eles, para se reunirem, né, eles criaram essas sinagogas. Então Jesus ele vai começar, né, o seu ministério anunciando, né, ensinando nas sinagogas. Ele entra nas sinagogas e lê, inclusive, né, a Torá, né, a Taná, o Velho Testamento. Ele vai dar aula sobre isso. As notícias a respeito se espalhavam porque, além de Jesus estar anunciando boas notícias do novo reino, ele também estava curando as pessoas. Vários tipos de doenças as pessoas estavam sendo curadas. E isso acabou criando, né, notícias se espalhando a respeito dele até a Síria. E logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos. Ou seja, fila do milagreiro Jesus Cristo. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivesse possuídos por demônios, quer sofressem as convulsões, quer que fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam. Gente da Galileia, das 10 cidades, ou seja, do outro lado do mar tem as 10 cidades, né? E aí, as 10 cidades de Jerusalém e toda a Judéia da região do leste do Rio Jordão. Então a gente vê aqui Jesus anunciando, Jesus dizendo que ele é Deus. E ele ganha essa grande repercussão. Pessoas se interessam, né, em querer aliviar suas dores, as suas doenças, os demônios da qual as pessoas estavam possuídas. Jesus expulsava. E aqui então Mateus vai relatar, né, de uma forma mais abrangente, multidões de pessoas começaram a seguir e ir atrás de Jesus, além dos ensinamentos dele. Bom, esses são os
4 primeiros capítulos do livro de Mateus. É muito gostoso ler aqui e a gente trazer, né, em nossa mente, em nossa alma, os ensinamentos de Jesus, os conhecimentos, né, os desdobramentos de Deus na sua revelação de seu Filho. Espero que essa leitura tenha te abençoado. Hoje é um dia um pouco mais longo da leitura e com alguns comentários. Espero que isso tenha enriquecido e tá sendo, né, rico em tua vida. Outros talvez dias vão ser um pouco mais curtos. Bom, que Deus te abençoe. E se você perdeu a leitura anterior, tem um card aqui para você ler e finalizar o livro de Gênesis. Se você está muito atrasado, não tem problema. Leia 2 por dia, assim você consegue alcançar e a gente seguir com essa missão. Fique firme, vamos até o final, se assim Deus permitir. Aqui embaixo está a playlist na descrição de toda a leitura desses 18 dias. Se você ama alguém e queira que alguém também conheça, né, e participe, junte-se a nós, compartilha esse link, né? Copia e cola no WhatsApp, enfim, no qualquer forma de você enviar essa mensagem para que as pessoas juntem-se a nós, tá bom? Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Pai que se revelou em seu Filho Jesus Cristo, Pai que é todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, mesmo que o homem, Satanás, o inimigo quer realmente, de alguma forma, interromper a sua obra, as suas promessas, elas se cumprem, Pai, e ela se cumpriu em Cristo Jesus. Obrigado porque toda a sua revelação está nas Escrituras e nós temos a chance e a oportunidade de mais um dia que o Senhor nos concede em abrir as nossas Bíblias em nossa língua. E o Senhor conservou toda a tua palavra. Nós temos o cânon por completo, toda a Bíblia por completo, toda a Escritura Sagrada por completo. Ajude então a nos gerar dentro de nós, Pai, essa vontade grande em querer buscar o conhecimento do Senhor para as nossas vidas, para as nossas almas. E que fique dentro de nós gravado, Pai, o teu conhecimento, para que haja hábito e prática dos teus ensinamentos. Reconhecemos que somos pecadores e precisamos da limpeza, da redenção dos nossos pecados por Cristo Jesus, que já foi pago naquela cruz há mais de 2000 anos. Nos abençoe nessa jornada, Pai. Permita que isso aconteça. E que, se assim seja, amanhã estaremos aqui, dando continuidade no Evangelho de Mateus. No nome de Jesus, Pai, eu oro, eu agradeço e peço a tua proteção divina, nos livrando do mal no dia de hoje. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia.